agradecer ao jornalista Narciso pelo convite. E eu vou falar um pouco sobre o CIMEC, não tanto sobre metodologia, mas mais uma experiência prática que eu tive o prazer de vivenciar desde 2005 no Ministério da Educação. Foi um projeto que a gente começou bem timidamente, dentro da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças do MEC. Então, ele não tinha a ambição de se tornar o que se tornou. Era um sistema para simplesmente integrar o Ministério da Educação ao PPA, ao SIGPLAN, E aí ele teve tanta repercussão, a taxa de rejeição foi baixa, e aí ele foi se ampliando e ampliando, e hoje se tornou uma plataforma metodológica de desenvolvimento de sistemas e de gestão de políticas públicas do Ministério da Educação. Então, o CIMEC, ele é uma plataforma web, é um sistema que está na internet, nesse endereço aí que está na apresentação, cimec.mec.gov.br. Ele é um software livre, desde a sua concepção. Essa era uma das diretrizes. Ele tem vários módulos, são 46 sistemas, são 46 assuntos diferentes que são tratados dentro do CIMEC. Evidentemente que tem gente que fala assim, eu conheço o CIMEC, já vi o CIMEC. Não vai dar para eu mostrar o CIMEC todo hoje, porque são 46 sistemas que envolvem 46 áreas, secretarias, subsecretarias, estados, municípios, escolas, Então eu vou mostrar 4 cases do CIMEC. Possui banco de dados integrado com diversas fontes, com CIAF, com o SIGPLAN, CIOP, o CIDOR, todos os sistemas estruturantes de governo, Receita Federal, CEP, IBGE, tudo integrado. E já está, tamanho foi a repercussão que outros ministérios, mais de 80 órgãos, já fizeram visitas ao Ministério da Educação e solicitaram o CIMEC para poder instalar nos seus órgãos e fazer as adaptações e utilizar esse sistema nas suas áreas de interesse. Então, inclusive a Presidência da República foi um caso, que eu estou mostrando o CIMEC PR, que é o que faz o monitoramento de obras, das obras do PAC. Eles estão utilizando o nosso módulo de monitoramento de obras e alguns outros módulos lá de controle, checklist, enfim. Alguns dados estatísticos para vocês entenderem um pouco sobre o que é esse sistema. Então ele tem 46 módulos, já falei, tem 60 mil usuários, pessoas que utilizam o sistema. No conceito de usuário aqui, pessoas que utilizam o sistema para poder pleitear alguma coisa, ou solicitar alguma informação, ou tomar uma decisão. Tem 4 milhões de requisições diárias, mais de 250 mil usuários cadastrados, 100% das secretarias municipais de educação, todos os estados, e 90 mil escolas já entraram, diretores de escolas já solicitaram o cadastro. Pra vocês terem ideia, hoje nós temos 130 mil escolas públicas, incluindo as rurais. Mais de 90 mil já preencheram o plano dentro do CIMEC, isso num prazo curtíssimo aí de 6 meses. Eu vou mostrar esse case para vocês também. E aqui é uma matriz de interface, Então tem o CIMEC, ele relaciona com estados, municípios, escolas, Ministério da Fazenda, STN, CIAF, Planejamento, a própria SPO, MEC, Secretaria Executiva, as unidades do MEC. É importante dizer que o seguinte, o MEC, como órgão público, ele é das estruturas administrativas mais complexas da esplanada em termos de orçamento. Já chegou a ter 180 unidades orçamentárias, se não me engano hoje são 140, e quando eu digo isso é porque as 140 tem autonomia orçamentária. Então você lidar com 140 órgãos, que são universidades, escolas técnicas, hospitais universitários, com autonomia, é muito complicado estabelecer essa relação de integração. E o CIMEC conseguiu fazer isso. Então, como eu disse, os primeiros módulos foram o PPA, a parte de programação orçamentária e a parte de execução orçamentária e financeira. Então, nesses módulos aqui, todas as unidades do MEC poderiam construir o seu PPA, construir a sua programação orçamentária e monitorar a sua execução orçamentária e financeira. Esse módulo foi desenvolvido em meados de 2005, era um sistema só, o CIMEC então era só isso, era só o PPA, e aí ele teve adesão de todas as unidades,
e aí nós construímos a programação orçamentária e o modo de execução orçamentária financeira integrado ao CIAF. Ou seja, o pessoal parou de usar o Sigplan, não precisava mais usar o Sigplan, usava o CIMEC, e o CIMEC inseria as informações do Sigplan. Da mesma forma com o CIDOR. Pararam de utilizar o CIDOR, as unidades inseriam no CIMEC, e o CIMEC inseria no CIDOR. E depois o CIAF gerencial, a gente conseguiu fazer a integração, e hoje o pessoal praticamente não utiliza o CIMEC para fazer as consultas com formas de agrupamento e tal, financeiras bem específicas. Bom, e aí, a partir daí, eu vou tentar aqui entrar no sistema, tá? Eu costumo fazer essa apresentação online, né? Eu não gosto muito de usar o PowerPoint. Então eu vou falar um pouco sobre o CIMEC, vou tentar navegar, espero que não aconteça igual aconteceu com o Bill Gates, né? Eu vou apresentar o sistema dele. Mas vamos tentar lá. É o sistema que você entra com o CPF é sua credencial. E eu vou falar de 3 casos aqui que esse que a gente participou lá. O primeiro deles, quer dizer, na verdade a gente participou de tudo isso aqui. Vou dar uma noção para vocês da ferramenta. Tá? Aqui em cima eu tenho uma parte que me identifica, que tem algumas credenciais, e eu tenho uma barrinha de navegação que tem todos os sistemas que eu navego entre eles aqui. Como eu sou administrador lá do sistema, então eu consigo acessar todos eles. Mas para vocês terem uma ideia, agora são 13h, né? Eu tenho agora 331 pessoas trabalhando, né, nesses diversos módulos aqui. Então vou pegar um módulo aqui, por exemplo, esse que tem mais gente aqui, ó. Plano de metas, 106 pessoas agora. Eu consigo saber, ó, o que ele está fazendo, quantos minutos ele está no sistema trabalhando, de onde que ele é, né, o telefone dele. Então aqui, ó, o Hélio é lá de Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Ele está imprimindo o plano de ação dele. O Luiz Fernando, ele está preenchendo uma subação. A Maria está lá em Belém do Pará, pontuando o diagnóstico dela. E se eu clicar no nome dela aqui, ó, eu ainda consigo conversar com ela. Consigo bater papo, tem um chat, tipo o MSN, né, e tal. Então, essas questões a gente desenvolveu logo no início. Para quê? Como o sistema tinha uma abrangência muito grande e a gente não tinha como fazer capacitação para o Brasil inteiro, a gente criou uma espécie de rede social, assim, antes mesmo do Facebook aparecer, né, que permitia que as pessoas entrassem em contato umas com as outras. Então, por exemplo, se eu sou prefeito de um município e eu sei que tem um prefeito de um outro município que está na mesma tela que eu, fazendo o mesmo que eu posso tirar até dúvida com ele, ligar para ele, perguntar como é que você fez para resolver esse problema e tal. E aí a gente tenta diminuir o número de ligações lá para o Ministério. Outra coisa interessante é que eu tirei toda a parte de tecnologia, ou seja, o pessoal não lida mais com problemas de sistema. Quem responde perguntas sobre o sistema é o gestor de cada sistema. Então, a pessoa de TI, ela não tem competência para dizer se um orçamento pode ser enviado antes ou depois do dia 30, né? Se o plano do município foi ou não aprovado. Apesar dele saber responder, ele vai lá e consulta e responde, mas ele não é de competência dele. Então nós tiramos todo o suporte da área de TI e jogamos para a área gestora. Então cada sistema desse aqui tem um telefone, um e-mail e um grupo de pessoas que é da área de gestão, que atende aos usuários do sistema. Então vou mostrar aqui um exemplo que a gente participou lá, que foi o PAR, o Plano de Metas, né? E o problema era o seguinte: na época do PAR, a gente tinha vários municípios, né, que nunca tinham conseguido recursos federais, ou seja, nunca na história tinham conseguido recursos públicos federais. E quando a gente fez um batimento desses municípios com o IDEB, que é o nosso indicador do nível de educação básica, da qualidade do ensino deles, a gente verificou que eram os que tinham pior IDEB. Então, assim, os municípios que mais precisavam eram aqueles que menos recebiam. Até porque o sistema adotado anteriormente era o sistema de balcão. Qual que é o sistema de balcão? Quem tem competência para elaborar um projeto, que elabore e apresente no balcão. Quem não tem, não apresenta e não ganha o recurso. Então acaba que a pessoa não tem competência para elaborar um projeto, que são a maioria, né, os que mais precisam, e não conseguiam fazer isso. Então o que a gente fez? A gente montou um instrumento, chamado instrumento de diagnóstico, e disponibilizou na internet
para os municípios. Então vou pegar esse município aqui, o primeiro que apareceu, que é o Venâncio Aires. Esse instrumento ele foi dividido em 4 eixos. Vou abrir aqui, que a gente chamava de indicadores qualitativos. Então eu tinha gestão, isso aqui é para município, tá? O foco aqui era resolver o problema lá dos municípios. Então, dividimos a educação na área de gestão, formação de professores, práticas pedagógicas e infraestrutura. E aí você tem as áreas e os indicadores, né? Então, por exemplo, gestão democrática. Aí o sistema perguntava para ele, como funciona, né? Como é que se dá a existência e funcionamento dos conselhos escolares no seu município? Então, um exemplo. Então, são 52 indicadores, 52 perguntas, e aí o município entra e responde. Então, ele vai responder de 1 a 4, né? Se ele 1 e 2 é a pior situação, ou seja, 1 não existe conselho escolar no meu município, 2 existe, mas não funciona, não atua, 3 está quase bom, e 4, 100%, né? Não preciso de ajuda, está muito bom. E aí, quando ele responde 1 ou 2, o próprio sistema já gera para ele quais são as ações que ele tem que desenvolver para resolver o problema. Então ele não precisa saber desenvolver um projeto. O sistema guia ele na resolução daquele problema. Então aqui, ó, no projeto pedagógico aqui, ele respondeu que estava ruim e ele gerou aqui uma ação, que era promover a implantação do projeto pedagógico na rede. Né? E o que ele tem que fazer para implantar esse projeto pedagógico? Aí está aqui as ações que ele tem que desenvolver. Isso aqui é tudo automático, ele vai respondendo e ele vai criando. E aí ele só tem que dizer quando ele vai fazer e quantas pessoas vão estar envolvidas, ou por que ele vai precisar de recurso, de dinheiro e tal. E aí o sistema gera para ele o PAR, que é o Plano de Ações Articuladas. Eu vou mostrar para vocês o tamanho de um PAR. Isso está disponível também no site do MEC, tá? Tem um linkzinho lá para o PAR, mas olha só o tamanho desse projeto, desse município aqui. Eu vou rolar a página aqui bem rapidamente, né, mas chegou lá no final, 1 milhão e pouco, e tem ações que são desenvolvidas pelo município, tem ações que são desenvolvidas com assistência técnica do MEC e tem ações que são desenvolvidas com repasse de recurso público. Então, nessas 3 ações, tem ações que envolvem dinheiro, tem ações que não, é mais monitoramento. E aí, o município fica com um diagnóstico e um plano para 4 anos, que vai ser monitorado depois, e o sistema também gera um termo de compromisso, que é assinado entre o prefeito, automático isso aqui, e o ministro. Então, foram gerados 5.000 e tantos termos de compromisso, teve um evento lá que os prefeitos foram, assinaram, e o sistema já gera aqui, ó, qual é a obrigação, né, o compromisso de cada um. Né? Então, aqui na área de gestão, capacitar 29 diretores, né, disponibilizar recursos financeiros, capacitar 2 servidores, qualificar funcionários, né, construir biblioteca e tal. Enfim, tem um monte de ações aqui. Bom, esse foi o primeiro passo, né? Então, com isso feito, a gente abriu o sistema para que os municípios entrassem e preenchessem. E aí tem uma coisa muito interessante, que é o seguinte: quando a gente disponibiliza qualquer instrumento de preenchimento de sistema, enfim, tem que ter um elemento de barganha, né? Ninguém preenche informação por preencher. E ainda mais quando aquela informação depõe contra si mesmo. Eu estou produzindo prova contra mim para tomar um puxão de orelha. Não é bem assim. Então, no caso do município, se o município não dissesse que tinha algo errado, então não precisava ajudar. Né? Então ele tinha que mostrar o que estava errado. E aí a gente, analisando o par dele, a gente podia oferecer uma alternativa. Então ele se sentia motivado para fazer um diagnóstico do município dele, porque o retorno seria financeiro e de assistência também. Então, em pouco tempo, né, a gente abriu o par para preenchimento, a gente recebeu o plano de 5.551 municípios. Faltaram só, acho que 15. E o ministro ligou para esses 15 e os prefeitos acharam até que era trote. Na época, o ministro Haddad ligou e acabaram que não preencheram, alguns não preencheram, outros preencheram. Mas aí a gente tem um fluxo, né? Esse fluxo aqui é interessante, que ele mostra o seguinte: ó, onde estava, o que aconteceu, quem fez e quando fez. É um workflow do processo, né? Ele é enviado, estava em elaboração, foi finalizado pelo José no dia 7, aí depois ele estava em elaboração, foi finalizado pelo José também, foi para a fase de análise, foi analisado pela Cíntia, que mandou para o Francisco, que finalizou no dia 29 do 11, ou seja, o processo entrou no mês 9, e no mês 11 ele já estava analisado e o recurso já estava liberado na conta do município.
Esse caso aconteceu também com as obras do PAC 2, que foi o caso das creches, né? Então, nas creches, qual que era o desafio? Né? A gente descobriu que tinham muitos municípios com déficit de crianças de 0 a 5 anos fora da sala de aula. E aí, o primeiro desafio foi descobrir aonde está esse público, né? Então, a gente desenvolveu um mapa, e nesse mapa a gente consegue definir critérios, né? Então, aqui nesse mapa aqui, eu vou mostrar um exemplo aqui vamos ver se dá certo. Eu posso compor cenários, né? Então, por exemplo, esse desafio aqui é do Pronacampo. Eu tinha que descobrir aonde está o público da população rural, para poder excluir, para poder construir escolas do campo, né? Eu estou dando um exemplo paralelo ao do Proinfância, porque é só para mostrar como é que a gente compõe o critério para depois definir uma política pública, né? Então, primeiro eu tenho que descobrir aonde está o público-alvo. Então, eu venho aqui, ó, e vou montando critérios, né? Percentual de analfabetismo, percentual de pobreza, né? Percentual de população rural. E aí eu mando mostrar no mapa. O sistema marca para mim aonde está a demanda, né? E eu posso ir compondo cenários. Esses cenários, depois eu posso gerar relatórios. Isso foi uma das coisas que a presidenta gostou. Que ela pede para apresentar a conta, e além da conta e do número na 10ª casa decimal, ela pede a fórmula. Então, nesse caso aqui, a gente consegue mostrar aonde está a demanda, consegue ordenar, por exemplo, ó, percentual de pobreza, do maior para o menor, do maior para o menor, e agregar, por exemplo, ó, por região, por estado. Então, eu consigo ver a minha demanda por estado, né, minha demanda por região. Posso exportar para a planilha, né, aqui tem as fórmulas que eu utilizei para compor o critério, e tem outros tipos de mapa também, de mapas temáticos, né, que a gente pode conseguir enxergar o Brasil sobre outros aspectos. Então eu cadastro indicadores. Vou tentar abrir. Vou pegar, por exemplo, aqui ó, o percentual de pobreza, né, e mandar carregar. Aí ele mostra onde está mais claro, é onde é menos pobre, de acordo com a legenda ali. Onde está mais vermelho escuro, é onde está mais pobre. Então, com esses estudos, isso aqui é antes da implementação, né? Você consegue acertar melhor aonde precisa mandar recurso, e orientar. Evidentemente que tem parceiros, estados e municípios, que mesmo com a oferta, eles não aderem, né? Mas o MEC está sempre incentivando a adesão a esses programas. Bom, nós desenvolvemos lá também um módulo, né, de monitoramento de obras. Hoje o MEC ele executa mais de 15 mil obras, né, em execução, com recurso federal ou contrapartida federal. E essas obras, existe um módulo específico, que é o módulo de monitoramento de obras. Vamos tentar entrar nele também. O módulo de monitoramento de obras é o seguinte: o MEC manda dinheiro para o estado, para o município ou para a escola, ou para um hospital universitário ou para uma universidade. E aí ele tem que comprovar que está executando. A partir do momento que ele começa a comprovar essa execução, através de registro fotográfico, foto via satélite, etc., ele vai recebendo as outras parcelas, né? Lógico que não são 12 parcelas, até porque o tempo que eu gasto para mandar uma parcela é muito mais de um mês, né? Então, dividiu-se em 2 ou 3 no máximo. Então, coloca essa primeira parcela à disposição, licita, disponibiliza já a segunda parcela, comprova uma quantidade X de execução, disponibiliza a terceira parcela. Então, nós temos hoje, vou mostrar no mapa do Brasil, a quantidade de obras que a gente tem. Temos obras na educação superior, na educação profissional, na educação básica, algumas obras em hospitais e obras administrativas, né, que é do próprio MEC. Olha só, eu vou dar um zoom aqui, vou tentar chegar perto aqui de um campus universitário. Estou sem o mouse, cara. Eu vou chegar pertinho aqui de um campus lá de Niterói.
da Universidade Federal Fluminense. E vou colocar a foto aqui via satélite. Olha o tanto de obra que eu tenho nessa região. Cada pontinho desse é uma obra, né? São 10 mil, 15 mil obras, se não me engano, no Brasil inteiro. Então, clicando em cada pontinho desse aqui, vou chegar mais perto. Ó, clicando num pontinho desse aqui, eu consigo ver o que está sendo feito lá. Né? Nesse caso aqui, a recuperação da platibanda do Instituto de Física Gragotá. Aí você clica aqui e ele te mostra as fotos. Vou clicar em outro. Isso aqui é a construção do Instituto de Geociências. Aí tem você dá um play aqui e ele vai passando as fotos. Bom, clicando em cada foto, clicando em cada obra dessa aqui, eu entro no universo da obra. Aí eu tenho a parte de projetos, licitações, contratações, cronograma físico, vistoria, execução orçamentária, restrições de providências, documentos, a parte orçamentária da obra. Então tem tudo registrado aqui. Quem são as pessoas responsáveis lá no canteiro de obras, quando chegar alguém lá para conversar sobre a obra, a latitude e longitude da obra. Isso aqui foi muito interessante porque a gente fez uma integração com os Correios, né, e com o CEP, e aí, por aproximação, a gente joga ele no quadrante do CEP, e aí com o mouse, ele clica em cima do lote e diz qual é a latitude, longitude. Não precisa entender de geo, né, nem precisa ter um GPS na mão. Então, através do próprio site aqui, ele faz isso. Outra integração que a gente tem com a Receita Federal, se eu colocar qualquer CPF aqui, ele pega já o nome, então eu não tenho CPF com nome diferente do que realmente é, nem CNPJ, então não permite nem a digitação. Então se eu digitar qualquer um aqui, ele pega, né, automaticamente. E aí tem a parte de vistoria, né, que é a parte que dá andamento na obra. Então ele tem que entrar lá e dizer, né, quantos por cento a obra dele andou. Aqui, ó, nesse caso aqui, eu tenho desde quando estava 0% o acompanhamento da obra, a data que ele incluiu cada uma delas, e hoje essa obra está 44%. Eu posso clicar aqui e visualizar essa vistoria. Cada vistoria exige um relatório no registro fotográfico e o nome, o CPF de quem vistoriou, com algumas informações aqui do cronograma, que ele vai dando andamento aqui, né? Projeto, serviço e tal, e o registro fotográfico. Voltar aqui. Então, na relação de obras, eu consigo visualizar, por exemplo, qual foi a data da última atualização do sistema. A gente recomenda que seja no mínimo de 45 dias. Se passar de 45 dias, eu tenho uma lista aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, obras. Vou pegar obras de 50% até 100%. E aí ele fica verde, ou seja, até 45 dias fica verde, de 45 a 60 dias fica amarelo, e acima de 60 dias fica vermelho. Então, e essa outra cor aqui é porque já está concluída ou porque está em elaboração de projetos. Mas eu consigo monitorar as obras que estão em vermelho, e o responsável pela obra, ele recebe um SMS, um e-mail todo dia. Todo dia no celular dele, na caixa de correio, dizendo, olha, tem que preencher a atualização da sua obra. O ministro até brincou, falou assim, olha, quanto mais atrasado você manda mais cedo. Você já acorda ele com a mensagem. E aí com isso, né, eles vão preenchendo e tudo mais. Vou voltar aqui para a gente seguir o fluxo da apresentação. Então hoje esse módulo de obra é referência, ele já está na presidência da República, já está em mais uns, está no Senai, se não me engano, está na Telebrás, no IFAM, ele está funcionando, outros órgãos já solicitando, na Secretaria de Portos também estão utilizando ele. Então ele já está em utilização em vários outros órgãos públicos. Isso aqui eu já falei. Plano de metas. O relacionamento com as escolas. Aquele sistema que foi desenvolvido, né, que é o PDE interativo. Esse é um sistema fantástico, ele faz um diagnóstico completo da escola, ele induz o diretor da escola a conhecer a escola dele, né, é uma autoavaliação que ele faz sobre a escola.
E aí é interessante, eu vou mostrar para vocês, eu deixei aqui já preparado, escolas que se declararam sem energia elétrica. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Olha essa escola aqui. Como é que você imagina que uma escola dessa conseguiu chegar num lugar onde tinha internet e preencher um plano com mais de 50 páginas sobre a escola dele para conseguir um recurso que varia entre 10 e 15 mil reais, que é o programa Dinheiro Direto na Escola. É um programa que deposita o dinheiro direto na conta da escola mediante a apresentação de um plano dele, né? Então eu tenho escolas desse tipo, escolas ainda piores do que essa, assim, feitas de madeira, em palafitas, que mandam o seu plano, né? E a gente avalia e manda o recurso numa conta, o MEC abre uma conta e coloca um recurso lá. Com esse recurso ele consegue construir, fazer algumas obras, contratar alguns profissionais, né? Alguma coisa pequena lá dentro. Então vamos pegar esse exemplo aqui. Olha só como é que é o plano, é bem didático. Ele tem aqui as abas, aí tem aqui o diretor, a escola, fotos. Então ele preenche aqui os dados do diretor, da equipe, né, coloca as fotos da escola, que eu já mostrei, e depois ele passa para um diagnóstico. Nesse diagnóstico, aí como a gente já tem o INEP, que tem os indicadores da educação e tudo mais, a gente colocou já para ele aqui, ó, por exemplo, o IDEB. Avalie o seu IDEB, né? E aí vem um gráfico aqui para ele, avaliar como que ele se enxerga em relação ao município, ao Estado e ao Brasil, né? E com isso ele vai respondendo as perguntas. Só que o que é interessante é que se ele responder diferente do que mostra no gráfico, fala assim, opa, analisa o gráfico que não é bem assim. Então induz ele, na verdade a gente já sabe a resposta, mas faz ele preencher todo o plano e no final ele sai com um plano já pronto, com os itens que ele precisa, com o valor de custeio, de investimento, que ele vai ter lá para ele poder utilizar. No caso dessa escola aqui foram duas parcelas, uma de 40 mil e outra de 35. Aqui ó, olha o plano, ó. Comprar caneta, esferográfica, lápis de cor, caderno, né? Ele apresenta que a gente já vai induzindo ele a preencher, ele vai preenchendo aqui. Alfabeto ilustrado, papel A4, toner, né? Por aí vai. E por último, tá? Para finalizar, eu vou mostrar o painel de controle do MEC. O painel de controle, na verdade, ele foi um dos últimos sistemas que a gente desenvolveu. A gente começou em 2010, antes mesmo da Lei de Acesso à Informação, que é uma metodologia de criar indicadores e coletar a alimentação desses indicadores. Então foi criado um núcleo de informações gerenciais. Esse núcleo, né, ele é responsável por validar as informações que entram no painel de controle. Os indicadores, né, eles são montados em conjunto com as secretarias. Então eu tenho uma lista aqui de 300 indicadores mais ou menos. E aí, por exemplo, eu vou pegar um indicador aqui do ônibus, que é o programa Caminho da Escola. Esse indicador, esse programa, ele é um pregão nacional, é um ônibus que foi construído especificamente para rodar na zona rural, e os municípios podem aderir e adquirir esse ônibus. E aí, para evitar aquela questão de, quando uma pessoa pergunta alguma coisa, né, antigamente perguntava quantos ônibus foram, aí uma pessoa falava, foram 8 mil, perguntava para outra, foram 10, outra 12, na verdade as 3 estavam corretas, né? Na cabeça de um estavam ônibus adquiridos direto pelo município, na do outro estava com contrapartida do MEC, na do outro estava financiado pelo BNDES. Então, uma informação, quando ela é pedida de forma muito simples, ela pode ter diversas respostas, e todas elas podem estar corretas ou erradas, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente criou a qualificação da informação. Então, quando você cadastra um indicador, você detalha que tipo de dado contém naquela informação, qual é o filtro que está ali, né? E aí, aqui embaixo, eu tenho a periodicidade e a regionalização. Então, é mensal? É municipal? É anual? É Brasil? É a cada 2 anos? Então, você define como você quer essa informação. A partir desse momento que está definido, começa a se alimentar aquele dado. E aí começa a gerar uma série histórica. Essa série histórica, ela é validada pelo Núcleo de Informações Gerenciais, que é um núcleo que foi instituído por uma portaria do ministro Haddad,
que define qual é o fluxo das informações dentro do MEC. Está vendo esse cadeado aqui? Esse cadeado é o seguinte: ó, a área responsável inseriu a quantidade de ônibus e o valor, e o núcleo validou junto com eles, e ninguém muda mais esse dado. É um dado validado, já foi divulgado, e ele sempre é aquilo ali, ele não muda mais. Então, todas as informações que estão no painel passam por essa validação. Bom, o que isso gerou para o MEC? Gerou um painel de controle, um buscador. Então eu posso digitar aqui o nome de qualquer município do Brasil, qualquer estado, qualquer região, micro-região, meso-região, ou seja, qualquer expressão, e ele me traz tudo o que está acontecendo naquele local. Então eu vou pegar um exemplo aqui. Mauá. Ele trouxe para mim, ó, tudo que tem a palavra Mauá: escolas, campos universitários, instituições de ensino superior e o município. Mauá em São Paulo, Mauá da Serra no Paraná, Porto Mauá no Rio Grande do Sul. Clicando aqui em Mauá, ele abre uma janelinha que traz tudo que o MEC faz, ou já fez, ou está fazendo em Mauá. Então, quando ele senta com o prefeito lá para discutir, às vezes o prefeito fala: eu preciso de dinheiro para construir uma creche, uma escola. Ele vem aqui em convênios e verifica se já foi enviado dinheiro para ele construir uma escola. E se tem dinheiro na conta e se o dinheiro foi gasto. Porque tem uma integração que é com os bancos, né? O Banco do Brasil é a Caixa. Então eu consigo mostrar o saldo mês a mês daquela conta corrente, que é uma conta pública, né? Então se o dinheiro está parado, significa que ele não está fazendo nada. Se o dinheiro está saindo rápido demais, alerta. E se está tendo um fluxo contínuo, pode ser que esteja tudo bem. Então são indicadores que a gente tem de alertas para tomada de decisão. E aqui eu tenho, ó, em verde, tá? Tem uns banners aqui para links externos, né? Por exemplo, se você quiser saber os dados do município, IDEB, as obras que tem lá no município, vai para sites externos. E tem aqui em verde, ó, toda a presença do Ministério no município. Então todos os programas que é executado lá. Vamos pegar aquele, o ProInfo. Então, ProInfo. Ó, em Mauá foram 35 laboratórios que foram doados ao custo de R$300 mil. E aí você pode abrir a informação, pode pegar a série histórica, né, pode abrir ela por escola, né, gráfico de pizza, gráfico de bar, mapas. Né, você pode pegar aqui, por exemplo, ó, vou abrir essa informação por escola. Eu sei cada escola, quanto cada escola ganhou, né? E por último, tá? Vou finalizar mesmo agora é sério. Já recebi a plaquinha aqui nas 4 vezes. A gente criou um sistema a pedido do secretário. Eu só vou citar aqui 2 nomes que eu tive a oportunidade de trabalhar com 2 excelentes executivos. Um que é o ministro Haddad, o outro é o secretário Paim. Né? Os 2 são máquinas de trabalho. Então, isso que o ministro Nelson Machado falou, do alinhamento de planetas, né, de astros, eu tive a oportunidade de vivenciar lá dentro do MEC. Então, quando não se tem vontade de fazer, não se faz. E quando se tem vontade, a gente faz. E lá no MEC, tudo partiu dessa vontade de se fazer. Né? Por último aqui, só a pedido do secretário Bahia, a gente desenvolveu um sistema de monitoramento estratégico, onde ele monitora através dos cockpits que a gente desenvolveu, uma visão mais macro, com links para as áreas de interesse dele. Então eu tenho aqui, ó, uma visão do Ministério, dividida em 3 eixos: educação básica, profissional, superior. Tem aqui as agendas do governo, né? E clicando nesses banners, eu acompanho essas agendas desses programas. Então eu cliquei aqui em creches. Então aqui ele tem o que ele precisa saber para tomar decisão sobre creche. Tem as metas, o que foi aprovado, tem a parte de pactuação, tem a parte das obras, as vistorias, a situação. Aqui as creches já em funcionamento. Ele pode clicar e já ir lá e ver quais são as creches que estão em funcionamento. Então é isso, gente. Tem muito mais coisas assim que eu podia estar mostrando, mas o CIMEC, como eu falei, são 46 módulos. Eu mostrei, se não me engano, 3 ou 4, muito rapidamente, mas tem contribuído bastante para a ajuda na agilidade, na tomada de decisão e na gestão do Ministério da Educação. Muito obrigado.